Bom dia a todas e todos. Muito obrigada pela presença. O nosso painel trata de defensores de direitos humanos e governanças de dados, marcos regulatórios para proteção à privacidade. As nossas palestrantes e os nossos palestrantes de hoje eu vou qualificar e qualificar quando for chamá-los. Então, vamos dar início à dinâmica do nosso painel. A nossa primeira palestrante é a Viviane Seulin, da Lastra Del Grosso. A Viviane é doutora em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo, pela USP, com tese defendida em 2014, intitulada Absoluta Prioridade da Criança no Ambiente Digital na Era da IA, a devida diligência em direitos humanos e os impactos técnicos sociais da inteligência artificial. A Viviane é mestre em Direitos Humanos pela USP, mestre em Criminologia e Resolução Penal pela Universidade Pompeu Fabra. É co-coordenadora do Grupo de Pesquisa Ética, Direitos Humanos e Inteligência Artificial da Escola Nacional da DPU. Defensora Pública Federal, ela se encontra em missão no Timor-Leste como defensora internacional da cooperação para o apoio ao fortalecimento do sistema de justiça no país. Viviane, muito obrigada por estar aqui. A gente tem algumas provocações da ti, que é uma especialista no assunto, principalmente da proteção em redes digitais de pessoas vulneráveis, em especial das crianças. E eu queria te provocar, Viviane, a respeito do que é a governança de dados, como ela pode afetar pessoas vulneráveis em situação de vulnerabilidade. Quais são os marcos regulatórios da proteção à privacidade, em especial a privacidade digital no Brasil? E se você pudesse citar algum marco internacional relevante sobre privacidade e segurança digital, e uma provocação sobre qual a relação de proteção de dados, liberdade de expressão e defesa de direitos humanos. Boa noite, bom dia para todas e todas. E eu espero que vocês estejam me escutando bem. Dá para escutar tudo certo aqui na minha conexão? Sim, tudo certo. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos os integrantes do painel, obrigada pela organização do evento. Bom, em relação a todas essas questões, a minha contribuição ela vai dizer respeito à questão do marco regulatório da privacidade nesse novo contexto de vigilantismo e que se instaura e que a discussão, a privacidade, ela já tem previsão constitucional no Brasil, né, o direito à privacidade, mas ela precisa de uma leitura, uma releitura moderna. Então, a gente também instituiu como direito fundamental a questão da proteção de dados e com a Lei Geral de Proteção de Dados, a discussão ela se aprofunda. A questão hoje em dia é que falar em privacidade, falar em vigilantismo, falar em proteção de grupos vulneráveis, proteção aos defensores de direitos humanos, é uma discussão que não se desconecta da questão do marco regulatório da inteligência artificial também. E no Brasil, essa pauta ela ainda carece, digamos, de regulamentação, né? O projeto de lei aprovado no Senado, ele voltou para a Câmara, permanece em discussão, e aí a gente tem uma questão que remonta aos primórdios da discussão, que é a questão entre a distinção, enfim, a questão da regulação para o setor público e para o setor privado. Porque na questão da discussão do marco regulatório em relação a um vigilantismo, a questão da vigilância estatal, a gente tampouco tem uma regulamentação. E nessa seara, eu gostaria de também enfocar bastante a questão da regulação da biometria à distância, que a Defensoria Pública da União, junto com o SESEC, fizeram um relatório baseado em ofícios que foram enviados às secretarias de segurança pública do país em relação à questão da utilização do reconhecimento facial, né, da biometria à distância. E o que a gente verifica é que
a LGPD penal, que foi o anteprojeto, ele continua parado, e os pontos que estão no projeto de lei 2338 de 2023, em relação a essa questão da biometria à distância, ele prevê, esse projeto de lei prevê tantas exceções que muitas vezes autorizaria esse vigilantismo estatal. E a gente tem que lembrar que, nesse contexto de privacidade, segurança, proteção de dados, essas tecnologias de reconhecimento facial, elas visando, assim, tendo uma visão de longo prazo, elas podem ser desvirtuadas de expressão em espaços públicos, que é uma imbricada com o que pode ser delegado para o setor privado e o que não pode ser delegado para o setor privado. Então, nesse relatório que foi feito pela Defensoria Pública da União em conjunto com o SESEC, foram enviados ofícios para a Secretaria de Segurança Pública dos estados, e nas respostas a gente verificou uma ausência de uniformidade, uma ausência de uma perspectiva institucional e uma ausência até, não sei se por ignorância ou por um investimento assodado nessas tecnologias, uma ausência de perspectiva que os dados das pessoas, enfim, esses dados eles estão sendo cedidos para as empresas privadas sem qualquer marco regulatório. E nessa seara a gente verifica que não existe, na verdade, algo consistente para a utilização desses dados, mesmo no regulamento de proteção de dados da Europa, enfim, não existe ainda algo concreto, algo que possa, como parâmetro para dados para a segurança pública. Inclusive, em relação a essa questão de perseguição a ativistas, tem muitos aplicativos, até de controle parental, sendo desvirtuados para perseguição, instalados sem autorização. E aí também, nessa perspectiva, tem uma questão da violência de gênero que ela se exacerba nesse momento. Aqui no Sudeste Asiático está tendo um investimento muito grande do Asian Development Bank para capacitação de ativistas e defensores de direitos humanos em cibersegurança, com enfoque em violência baseada em gênero no ambiente digital. Estão sendo promovidos cursos de capacitação, enfim, na Indonésia, com essa temática. E então essa questão, esses problemas em relação ao vigilantismo estatal sobre ativistas e jornalistas é algo ainda que a gente precisa ainda pensar em conjunto e uh, pedir, enfim, solicitar e cobrar que os relatórios de impacto aos direitos humanos, os relatórios de impacto à proteção de dados, eles sejam exercidos pelas empresas que fornecem essas tecnologias. O que ainda, essas salvaguardas ainda são muito poucos, são muito pouco, a gente foi verificado nesse relatório, que essas salvaguardas são escassamente exigidas e muitas vezes elas no chat o link para esse relatório, que eu acho bem importante. Deixa eu pegar aqui. E para consulta, é um relatório muito recente e muito interessante nessa temática, para consulta e para acompanhamento do avanço dessas tecnologias de vigilância. Deixa eu colar aqui no chat. Bom, nesse ponto,
eu acho que uma das questões também em relação à inclusão e acessibilidade como contribuição, que eu verifico como algo que precisa ser pautado e que é muito importante, é a questão em especial quando há escasso acesso à internet, que é uma realidade que eu tenho vivenciado agora aqui no Timor-Leste, são as ferramentas de privacidade acessíveis, como aplicativos com criptografia, criptografia simplificada para comunidades vulneráveis e, inclusive, proteção de dados offline, que é essencial em regiões com acesso limitado à internet. Também a tradução das políticas para línguas locais, que garante que todos compreendam os seus direitos. Ah, agora, nossa, voltou. Estão vendo, né? Tá bem, desculpa. Essa questão da tradução de políticas para línguas locais é algo realmente assim que é básico, mas é muito importante para que as pessoas comecem também a entender a importância dessas discussões que estão sendo travadas em eventos como esse no dia de hoje. Acho que já me prolonguei bastante, são essas as minhas contribuições, e fico muito feliz e grata pela oportunidade, por ter conseguido participar aqui hoje, pela compreensão também, com esse fuso e com algumas questões logísticas. Também, muito obrigada. Muito obrigada, Viviane. Um prazer te ouvir. Muito obrigada pela oportunidade de dialogar conosco ainda com esse posição tão diferente. O relatório, por acaso, é o Digital Security and Human Rights Defenders in the Asia Pacific? Porque quando eu fui fazer a pesquisa para o painel, eu localizei esse relatório que é que foi elaborado pela Engage Media. Não, né? Mas Não, esse é outro. Esse relatório que eu coloquei no chat é um relatório que foi produzido no Brasil, e foi no contexto das tecnologias de reconhecimento facial no Brasil. E eu achei importante trazer hoje aqui para o painel, por conta dessa ausência de regulamentação, essa ausência de salvaguardas, e o quanto isso, no atual momento, assim, é usado para uma finalidade, mas ele tem todo o potencial para ser desvirtuado se, na ausência de regulamentação, para utilização, para restringir, por exemplo, o direito à liberdade de expressão, direito de reunião, de associação pacífica, enfim, de protestos nas ruas que possa ser utilizado para reconhecer os ativistas. Então, é algo que para além de um discurso de segurança pública, ele tem que ser pensado num contexto de proteção de defensores de direitos humanos e também de populações vulnerabilizadas. Obrigada, Viviane. O nosso próximo palestrante é o Igor Martini. O Igor é coordenador geral do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas, o PPDH, no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. O Igor ele atuou por mais de 5 anos como oficial de projetos no Fundo de População das Nações Unidas, liderando resposta do UNFPA em contextos de emergência humanitária, com foco na saúde sexual e reprodutiva, prevenção da violência de gênero e proteção das populações em situação de vulnerabilidade. O Igor foi secretário municipal de Direitos Humanos de Curitiba entre 2014 e 2016 e também coordenador geral do PTDH entre 2012 e 2014. E do então Conselho Nacional de Combate à Discriminação da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República entre 2009 e 2012. E é uma oportunidade de ouvir nesse momento. A tua presença aqui garante muito do nosso diálogo academia com o governo, nesse espaço tão relevante que é o PDDH, que a atuação vem crescendo e os casos vêm sendo incluídos exponencialmente. Eu queria te provocar, Igor, a respeito dos casos que vocês têm recebido de ameaças nas plataformas digitais, principalmente.
Também, se você puder dialogar sobre casos de vazamento de dados de defensoras e defensores, tanto do setor privado quanto do setor público. E também dialogar também conosco e trazer casos de vigilância online por parte das defensoras e dos defensores. Muito obrigada, Igor. A palavra é sua. Muitíssimo obrigado. Bom, é uma honra representar aqui o Ministério de Direitos Humanos nesse painel. Quero cumprimentar as colegas, a Luciana Valadares, a Viviane Dalasta, que, aliás, trouxe algumas contribuições aqui que eu anotei, que já deram alguns insights. Obrigado, Viviane, a Gabriele Salei e, óbvio, um cumprimento mais do que especial para a Ana Luísa Zago. Muitíssimo obrigado e fico feliz em estar aqui com vocês hoje. Bom, eu trago aqui as contribuições a partir de uma política pública, né, que articula a proteção de pessoas em situação de risco com o debate, né, estratégico sobre dados, privacidade e segurança. Acho que é importante destacar, até mesmo antes de entrar nessas questões, que o programa ele já tem 21 anos, né, de atuação contínua. Hoje, nós acompanhamos cerca de para ser mais exato, 1.414 pessoas em todo o território nacional, ou seja, defensores de direitos humanos, comunicadores e ambientalistas, que estão em risco pelo fato de promover e defender direitos humanos, né? A gente atua com base nas diretrizes, em algumas diretrizes federais, com o apoio técnico das equipes multidisciplinares e especialmente com as instâncias colegiadas, né? Nós temos o apoio do Conselho Nacional de Direitos Humanos por meio da Comissão Permanente de Direitos Humanos e do Comitê Deliberativo, do Conselho Deliberativo, perdão, do PPDH, é um Conselho Deliberativo paritário. Nós temos 7 órgãos de Estado e 7 da sociedade civil, esses de Estado incluindo o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União, por exemplo, e na parte da sociedade civil ficou garantido ali, por exemplo, a participação de organizações indígenas, quilombolas, ambientalistas e comunicadores, e especialmente garantindo também a paridade de gênero. E até o final deste ano nós vamos instalar o Comitê Nacional de Implementação e Monitoramento do Plano Nacional de Defensores e Defensores de Direitos Humanos. Esse Plano Nacional ele foi elaborado, teve esse processo em 2023, o ano passado, 2024, nós realizamos mais de 54 consultas públicas, 4 audiências públicas, e a partir disso foi elaborado pelo GTT, com participação de diversos ministérios e coordenação nossa, este plano nacional e um anteprojeto de lei. E é importante até dizer que eu não trouxe, eu deveria ter feito isso, colegas, algumas informações que constam até no plano e que tratam especialmente sobre a governança de dados. Acho que a gente precisa aprimorar, inclusive, esses conceitos, né, no que nós já estamos planejando daqui para frente. Eu acho que não preciso entrar em muitos detalhes, né, da importância dessas pessoas, defensores de direitos humanos, mas também dizer que nós atuamos não somente com o objetivo da proteção individual, como o programa já fazia nesses seus 20 anos de trajetória. Nós estamos pensando atualmente na proteção coletiva, ou seja, contemplar não somente aquelas pessoas que são lideranças das suas comunidades, mas também pensar em ações que garantam a segurança dessas comunidades, coletivos e grupos. A Viviane trouxe uma informação aqui interessante, né, de como a gente pensar a proteção desses dados nesse contexto de falta de acesso, por exemplo, à internet. Esse é um desafio que a gente vem enfrentando. Foi me perguntado, né, sobre alguns casos. Nós temos diversos. No contexto de pessoas
que vivem em grandes cidades, como em São Paulo, no Rio, aqui em Brasília, entre outras, nós temos muitos defensores de direitos humanos que sofrem ameaças, campanhas de criminalização, de desqualificação pelas redes sociais, enfim, pela internet. Por isso, pensar em formações e cursos como esse que a Viviane trouxe também de cibersegurança é fundamental. A gente já vem realizando algumas oficinas de autoproteção e este ano a gente, com o apoio do Ministério da Justiça e de outros órgãos, como a da Polícia Rodoviária Federal, cada vez mais capacitar as equipes no tema cibersegurança. Por favor. Atualmente, pensando já na resposta que me foi perguntada, no que diz respeito às pessoas indígenas e quilombolas, que é a maior parte das pessoas incluídas hoje no programa, nós temos cerca dessas 1.414 pessoas, 30% delas são de indígenas, e cerca de 20% são de quilombolas. Então, pensar em como fazer a governança de dados dessas pessoas, que são lideranças conhecidas nas suas comunidades e que são comunidades pequenas, em municípios do interior que são pequenos, né? Então, dependendo da forma como se apresentam esses dados, a gente recebe aqui uma série de solicitações via lá, entre outras, solicitando pedidos de informação sobre as pessoas acompanhadas pelo programa. Isso pode expô-las, mas é importante dizer, né, que os dados mal administrados, eles podem colocar essas pessoas em risco, mas com debates como esse que nós estamos fazendo aqui, com o aperfeiçoamento de governança de dados para os programas de proteção, eu acredito que nós vamos salvar vidas, né, porque esses dados vão nos ajudar a elaborar políticas públicas, dar visibilidade para esses movimentos que sofrem discriminação, para essas lideranças, especialmente para as mulheres. E acho que é importante dizer isso, que alguns temas, acho que a Ana conhece alguns desses casos emblemáticos, como o da Nega Pataxó, que foi assassinada em janeiro de 2025, que sofria perseguição via as redes sociais, ou Mãe Bernadette e tantas outras mulheres que foram assassinadas nos últimos anos. E essas mulheres, além de sofrerem todo o processo de criminalização que uma pessoa que já atua em direitos humanos, ainda tem esses outros marcadores que as colocam em situação ainda em maior risco. Infelizmente, nós tivemos no ano passado casos de, por exemplo, de pessoas que passaram a ser acompanhadas pelo programa, mas de mulheres, não vou citar as regiões e o estado, mas mulheres que sofreram violência sexual. E essa violência sexual que elas sofreram já tinha sido ameaçada, elas já tinham sofrido essas ameaças, né? Então isso se tornou uma arma de guerra ali, especialmente nos conflitos de terra e território. O mesmo acontece com mulheres indígenas que sofrem violência por os invasores, garimpeiros, madeireiros, né, extrativistas ilegais, etc. Então, pensar que a partir dessa vigilância, né, digital, a gente pode antecipar e atuar na redução de danos desses crimes e dessas violações, ela é fundamental. Eu também queria dizer um pouco sobre a importância da participação, né, das defensoras e dos defensores de direitos humanos, que são as pessoas que a gente atua, né? Afinal, elas não são só objetos de proteção, elas também são sujeitos de direitos, sujeitos ativos na definição desses protocolos, e por isso, até dizer para vocês, colegas, que acho que a gente podia, em algum outro momento, nos reunirmos e pensar como que a gente pode trazer os resultados desse debate de hoje e de amanhã para o contexto, perdão, acho que é a semana toda, né? Eu estou confundindo com outro evento aqui que está acontecendo em Brasília, das Mães por Direitos, que é hoje e amanhã, mas trazer para o âmbito do programa de proteção. E eu digo isso porque, neste momento, nós estamos, recentemente, publicamos
a portaria de procedimentos do programa, onde nós trazemos algumas informações sobre cibersegurança, segurança digital e sobre dados, mas o manual de procedimentos que estamos em fase de elaboração, ele já traz mais detalhamento sobre isso. Eu acho que também esse diálogo permanente vai nos ajudar a aperfeiçoar esse manual de procedimentos. Eu acho que eu acabei me perdendo aqui por uma interrupção, uma gentil interrupção que eu recebi aqui, mas eu me perdi um pouco, Ana, então eu devolvo para ti e eu fico aqui à disposição para a gente voltar a falar sobre isso, né? Sim, me desculpe. É importante dizer que hoje nós temos um sistema de dados no programa de proteção, algo que já vem construindo ao longo desde 2023, mas hoje a gente tem um painel de dados que nós estamos checando como nós vamos dar publicidade a ele em razão da segurança dessas mais de 1.400 pessoas que nós acompanhamos, mas hoje nós temos a possibilidade de, por exemplo, fazer filtros e verificar quais são os segmentos que essas pessoas representam, onde elas estão. Então, a gente tem uma concentração muito maior ali nos estados do norte, especialmente os estados onde está a Amazônia Legal, mas também todos esses outros marcadores, né, de gênero, raça, etnia, pessoas com deficiência, etc. E outros dados que para nós são muito importantes para pensar e incidir na política e na proteção dessas pessoas, que são dados, por exemplo, que trazem esses suspeitos, né, os suspeitos e até mesmo os ameaçadores já identificados. Com isso, a gente consegue fazer um diálogo interministerial com a rede de proteção nos estados, envolvendo sociedade civil, poder público local, sistema de justiça e por aí vai. Esse é um painel que também podemos voltar em outra oportunidade a apresentar para vocês. Também dizer que desde o ano passado a gente tem apresentado os dados do portal, nos dados abertos aqui do Ministério, e esse painel que eu dizia agora há pouco, ele vem para se somar aos dados abertos, mas trazendo mais informações que possam ajudar essas pessoas que estão no seu território a terem visibilidade, não somente delas, mas das suas comunidades e pelo que elas vêm reivindicando. Então, eu passo para ti e dizer que, né, que esses dados eu tenho certeza que nós vamos ajudar muito. Essa boa governança de dados com enfoque em direitos humanos, com certeza vai nos ajudar a proteger essas vidas. Obrigado. Obrigada, Igor. Eu que agradeço, tanto por parte até para contextualizar, eu e a Gabriele, a gente finalizou a primeira etapa, nosso primeiro ano da pesquisa do pós-doc, já publicamos, que seria a proteção das defensores de direitos humanos em plataformas digitais. Então, a gente aborda justamente o que já se tem a respeito de proteção digital, e autoproteção das redes, a proteção coletiva nas redes. Fizemos um apanhado do que já foi publicado sobre autoproteção e proteção coletiva nas redes. Tem do Digital Defenders e outras ONGOs que fazem esse trabalho. Então, a gente está super à disposição para dialogar com o programa, como eu sei que o que você sabe, mas é bom reforçar, e inclusive em relação a essa primeira etapa dos resultados do nosso projeto. Mas o projeto continua, ele tem, até o final de abril, a gente ainda tem muito o que entregar. E a respeito do Plano Nacional, eu li o Plano Nacional, eu vi que o objetivo estratégico, o objetivo estratégico 7 é justamente assegurar a proteção digital e o acesso aos equipamentos tecnológicos necessários na proteção de defensoras e defensores de direitos humanos. Então, eu vi que já tem um objetivo estratégico relacionado com a proteção digital. E também dentro desse objetivo estratégico tem criação de recursos digitais que possibilitem defensoras e defensores reportarem emergências, enfim, eu achei bem detalhado o plano nesse ponto.
e também relacionado também a mecanismos de investigação, a ataques também no ambiente digital, né? Então eu parabenizo o plano nesse ponto, que já é um ponto que a gente vai conseguir fazer um diálogo mais aprofundado sobre o nosso tema. Eu vou passar a palavra de imediato para a professora doutora Gabriele Salles. Eu vou qualificar a nossa palestrante. A Gabriele é advogada, doutora em Direito pela Universidade de Oxford, na Alemanha, pós-doutora em Direito pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, e igualmente pela Prestígio. Possui graduação e mestrado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, é especialista em neurociências e ciências do comportamento da PUC. É professora adjunta da Escola de Direito da PUC do Rio Grande do Sul, no curso de graduação e no programa de pós-graduação em Direito. É pesquisadora de produtividade do CNPq, representante de instituições científicas e tecnológicas de inovação, junto ao Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, CNPD, e membro da Câmara Técnica Nacional de Ética e Pesquisa em Transplantes de Órgãos do Sistema Único, do Sistema Nacional de Transplantes do SUS. Gabriele, muito obrigada pela presença. A palavra é sua. Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas. Eu realmente me empolgo e me felicito e me congratulo com esse momento. É um momento super importante. Agradeço o convite que me foi feito e a todos os colegas que participam desse momento. Agradeço especialmente a professora e doutora Ana Zago por ter colocado essa oportunidade para nós de falar sobre um tema tão importante e que também nós estamos... Só um minuto. Nós estamos aqui tratando que é um tema que envolve diretamente o Estado Democrático de Direito, né? Então, no que toca a essa pesquisa que nós estamos empreendendo, nós podemos dizer que é uma pesquisa que, em razão do momento atual, ela se destaca talvez como esse ponto central na composição, ou para dizer melhor, na recomposição do Estado Democrático de Direito. Então, eu vou aproveitar esses 15 minutos que me foram concedidos para fazer uma análise basicamente em 3 eixos, né? O primeiro eixo, tratando um pouco sobre esse impacto das ferramentas de inteligência artificial sobre a democracia e, naturalmente, sobre a possibilidade de proteger esses entes que são extremamente vulnerabilizados, e isso não é uma realidade nova, mas que se potencializa em razão do contexto de virtualização e de digitalização que nós vivemos. Depois nós vamos falar um pouco sobre os possíveis caminhos regulatórios, e eu queria aproveitar, usando também desse tempo de maneira o mais otimizada possível, para falar um pouco sobre algumas ferramentas para aumentar a segurança e mitigar e diminuir o risco, para finalizar com algumas indagações que eu tenho chamado de indagações arquimedianas, porque são indagações que dizem respeito a possibilidades futuras de construção de certos consensos e, melhor, possibilidades futuras de trazer aqui algo novo e contribuir, né, de alguma forma para que a gente possa pensar aí a nossa realidade atual e o futuro. Bom, então, acho que a primeira coisa que nós podemos dizer nessa ideia de pensar sobre o atual cenário é que é preciso pensar e analisar com muito cuidado as estruturas de privacidade nos vários contextos. Então, é possível a gente dizer, por exemplo, que ser um defensor de direitos humanos no mundo é algo extremamente valoroso, necessário,
e essencial, porém difere do contexto no qual a pessoa se encontra. Difere porque nós podemos dizer, talvez, como uma premissa básica, de que quanto mais vulnerabilizado é esse defensor, também isso decorre do próprio contexto de perigo, de agressão e de agravo aos direitos humanos. Então, há uma relação que a gente já pode colocar como uma relação essencial para a nossa análise em relação ao contexto. O outro ponto importante que nós podemos pensar nas estruturas da privacidade é exatamente pensar que, por exemplo, em contextos como o brasileiro, nós temos uma espécie de construção da privacidade que diz respeito a um contexto que, ao início, né, o momento em que se começa a falar sobre privacidade no Brasil, nós estamos ali exatamente passando por períodos extremamente antidemocráticos, ou seja, no Brasil, ao contrário de outros países, nós podemos dizer que a privacidade ela sempre esteve ligada, muito embora isso não pareça ser algo discutível, mas ela sempre esteve ligada com uma relação política na qual o Brasil se notabiliza como um dos países instáveis quanto à efetivação da democracia. Então, quando nós vamos avançando historicamente, pensando nesses desdobramentos dos direitos fundamentais, nos quais esse novo direito, que ainda é chamado de novo, porque ainda requer novas interpretações, que é o direito de proteção de dados, ele começa a emergir, ou seja, lá na década de 70, há 55 anos atrás, ali no Brasil nós estamos exatamente no auge, no recrudescimento, na virada da ditadura militar. O que significa que a realidade política no Brasil, ela vai espelhar também o modo como a proteção de dados vai ser construída, diferentemente, por exemplo, de ambientes como o norte-americano, em que o viés liberal ele se projeta de maneira cada vez mais visível. E também vai se diferenciar, por exemplo, daquilo que nós vamos reconhecer como a grande construção da proteção de dados na Europa, que é quando inicia na Alemanha, na qual há uma presença muito forte da Corte Constitucional como o elemento garante da proteção de dados, sobretudo já reconhecendo no Estado como o principal violador, né, das liberdades individuais e como o principal agente das possibilidades e das possíveis atuações e políticas de vigilância. Então, apenas para que a gente possa compreender que o papel dos defensores de direitos humanos, ele também vai sofrer alterações e ele precisa ser revisto em relação a esse panorama, sob pena de nós fazermos uma análise muito superficial ou tentando compreender a democracia como se fosse um conceito único, assim também como tentando compreender proteção de dados como sendo algo que se aplica da mesma maneira e que é compreendida da mesma maneira, reconhecida da mesma maneira e, portanto, um direito, no caso nosso, um direito fundamental que tem os mesmos vetores de interpretação. Bom, dito isso, nós podemos dizer que há um impacto, portanto, da inteligência artificial, e aqui eu me socorro da possibilidade de fazer um recorte histórico, dizendo que a inteligência artificial, ela nessa sua nova primavera, né, ela tem ali, no final do século XX, início do século XXI, uma espécie de ascensão que vai impactando cada vez mais e que agora se consolida por meio das deepfakes, e, portanto, nós podemos dizer que isso vai gerando uma grande dificuldade em relação à proteção das pessoas vulneráveis, entre elas, por óbvio, as crianças, os defensores de direitos humanos, as pessoas com dificuldade, por exemplo, erradicadas em lugares que padecem, não é, de inclusão digital, porque à medida em que nós temos aí os algoritmos de recomendação, nós temos uma política voltada para a economia da atenção e também nós temos a prioridade máxima do engajamento, o que gera, como a gente já sabe, uma espécie de
radicalismo das opiniões e impede aquilo que nós podemos dizer que sempre foi o palco da atuação de qualquer direito na esfera pública, que é o debate público racional. Então, nesse caso, nós podemos dizer que isso afeta diretamente o papel dos defensores de direitos humanos, porque afeta também, como eu disse, à medida em que há uma microsegmentação do cidadão. E essa microsegmentação dos cidadãos, eles também vão cada vez mais explorando vulnerabilidades psicológicas, minando a condição da autonomia privada e também alterando os panoramas e padrões de equidade e de igualdade. Ou seja, a erosão da integridade da informação pública, ela está diretamente vinculada às chamadas perdas substanciais na confiança e também gerando aquilo que nós podemos dizer de erosão da própria democracia e dos institutos tradicionalmente conhecidos de proteção da pessoa dentro e fora do ambiente digital. Ou seja, nós temos no Brasil, e agora vou pensar um pouco a realidade brasileira de maneira mais acurada, nós temos no Brasil um panorama que é de amplo conhecimento, que se caracteriza pela hiperconectividade, pela precarização da leitura, pelo declínio da confiança e da fidúcia nos meios tradicionais da imprensa e nas instituições em geral. Nós temos no Brasil um panorama que também, segundo o último censo, nos mostra ainda uma espécie de dificuldade muito grande em relação à própria alfabetização, e também nos mostra a última pesquisa da TIC, que ainda tem muito a avançar em termos de inclusão digital, sobretudo quando nós vemos a inclusão digital nos seus diversos níveis. Portanto, é um contexto no qual nós também não podemos deixar de considerar que o Brasil possui um maior número de influencers, e esse é um elemento essencial para uma análise um pouco mais zelosa e acurada sobre a nossa realidade. Pensando, então, uma espécie de sopesamento entre segurança e inovação, nós podemos dizer que, portanto, o que o Brasil tem apostado a contrapelo do próprio momento, que é um momento em que há muita insegurança, principalmente desse ambiente regulatório, nós temos apostado em pensar, por exemplo, alguns caminhos, alguns arranjos regulatórios, à medida em que nós também já começamos a falar, inclusive em fóruns como esse, a respeito da manipulação das nossas capacidades cognitivas como algo a ser pensado. Isso não só em relação aos que são mais vulneráveis, mas à população de modo geral. O que significa que hoje é essencial falar, portanto, da regulação das plataformas digitais como um ponto essencial na construção dos direitos fundamentais do novo momento constitucional brasileiro. E acho que isso nós podemos dizer que já se verifica, sobretudo, olhando para a recente decisão do STF em relação ao artigo 19 do Marco Civil da Internet. Essa é uma decisão que, ou bem ou mal, nós podemos dizer que a parcial inconstitucionalidade, ela talvez não dê conta e não possa resolver todos os problemas referentes ao problema, vamos dizer assim, ao cenário caótico, né, e até um pouco bizarro que nós podemos reconhecer. Porém, nós podemos dizer que trata-se aqui de uma mudança de conformidade e de pensamento que transforma a atuação das plataformas para um padrão proativo. Esse é um ponto importante porque, embora para muitos possa gerar controvérsias, o que nós temos aí é a possibilidade de usar notificação extrajudicial para remoção de conteúdos, e nos parece, pelo menos num primeiro momento, numa primeira análise, que isso pode gerar novas conformações e também pode criar a necessidade do nosso parlamento
de pensar de forma mais séria a respeito desse tema que tem sido negligenciado desde a retirada de pauta do PL 2630. Então, na melhor das hipóteses, nós podemos dizer que até a publicação do acórdão da decisão do STF sobre essa parcial inconstitucionalidade do Marco Civil, do artigo 19 do Marco Civil, essa decisão ela nos obriga a retomar esse tema de maneira mais lúcida, né? Colocando, portanto, a academia junto com outros setores para tratar a respeito de uma série de perguntas, uma série de questões que, de fato, sem dúvida nenhuma, podem e devem entrar no nosso radar. Dentre elas, algumas ferramentas tecnológicas que já existem e que forçosamente vão obrigar, por exemplo, as chamadas plataformas digitais, e claro, aqui eu estou dizendo em razão do tempo, de maneira muito geral, mas nós sabemos que é necessário, por exemplo, haver uma qualificação e uma compreensão, por exemplo, do número de usuários, haver uma compreensão em relação às formas e serviços prestados pelas plataformas digitais, há diferenciadores, há diferenciais e marcadores distintos quando se fala de plataformas digitais, que inclusive esse é um dos pontos críticos da decisão do STF, que precisa ser talvez clarificado por ocasião dos chamados embargos declaratórios. O fato é que já existem ferramentas tecnológicas, como, por exemplo, já existem algumas ferramentas de detecção de deepfakes, já existe a possibilidade cada vez mais atenta de marcas d'água digitais e o uso de algoritmos que possam carimbar os chamados metadados e trazer maior transparência e rastreabilidade. Há plataformas de verificação de fatos que podem ser utilizados. E aqui, como nós estamos falando sobre educação em direitos humanos, nós temos que observar basicamente a educação digital e o letramento midiático como um tema que não pode, de forma alguma, ser negligenciado em nenhuma política pública. Hoje, nós podemos dizer, e talvez essa seja a minha maior contribuição, é uma obviedade, eu sei, mas não custa a gente lembrar, que hoje o Estado brasileiro ele tem, por dever constitucional, de incluir o letramento midiático e a educação digital em todas as políticas públicas. Ou seja, nós temos aí em andamento a política pública, política nacional de proteção de dados, mas não se deve restringir única e exclusivamente a ela esse cuidado. Nós temos aí, por exemplo, a política nacional de transplantes, ela também deve incluir educação digital e letramento midiático. Por quê? Porque há algumas pontas soltas, e aqui eu já parto para o final. Algumas pontas soltas que nós vamos chamar de perguntas arquimedianas, porque, como eu disse no início, nós temos aí que pensar de maneira mais ampla em resolver problemas complexos. Por exemplo, quais são os atores, as plataformas que são afetadas em relação à regulação, qualquer que seja ela? O que são, no Brasil, os efeitos das chamadas grandes plataformas? Quais seriam as autoridades responsáveis pelo monitoramento e por, de fato, exercer esse poder de fiscalização a fim de realizar os direitos fundamentais no âmbito das plataformas? Seria necessário pensar sobre as obrigações das plataformas em relação aos trabalhadores que se ocupam de microtrabalho? A moderação seria única e exclusivamente feita por inteligência artificial? Como seria enfrentado o problema do contexto e das mudanças, sobretudo quando se trata de defensores de direitos humanos? E, por fim, o que seria essa forma de notificação extrajudicial? Como é que se poderia utilizá-la? Qual seria a definição real do papel das plataformas quando se trata de grupos vulnerabilizados como esse no qual ou sobre o qual nós estamos debatendo no dia de hoje? Esses são pontos que devem estabelecer os limites de expansão do dever de transparência e que também devem colocar à mesa a necessidade de prestação de conta das plataformas. Finalmente, em conclusão, podemos dizer que, de fato, o tema da privacidade é um tema que abre várias questões e que elas não podem ser colocadas à margem.
Porém, o tema da proteção de dados não deve se confundir de forma alguma e tampouco ele pode ser entendido apenas na perspectiva liberal. Isso já é algo a ser discutido e tem sido pacificado com vários autores, mas ainda há diversos colegas, inclusive o próprio judiciário, que ainda entende a proteção de dados na perspectiva individual e liberal. Isso, quando se trata de defensores de direitos humanos, já não serve e mostra a necessidade de uma discussão mais ampla e um posicionamento mais radical da doutrina, da jurisprudência. Muito obrigada, espero ter contribuído e me coloco aqui à disposição para futuros esclarecimentos e respostas. Muito obrigada, Gabriele. Sempre um prazer e uma aula te ouvir. Eu vou passar a palavra de imediato para a Luciana Valadares Fernandes Barbosa, mas depois a gente tem que ir para as perguntas ao final. A Luciana é defensora pública federal, pesquisadora pós-doutoral da Universidade Federal de Minas Gerais, pesquisadora visitante do CLAS da Universidade de Georgetown. É doutora em Direito Internacional pela UFMG, LLM pela Universidade da Colômbia, foi profissional visitante na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA de 2023 a junho de 2025. É co-coordenadora do Grupo de Pesquisa Ética, Direitos Humanos e Inteligência Artificial da ENADPU. Tiana, muito obrigada pela tua presença. Eu só vou fazer uma provocação antes, que é a respeito da opinião consultiva 3225, em relação ao direito de defender direitos humanos e proteção das pessoas e do meio ambiente. Se você puder abordar, vai ser maravilhoso. A palavra é sua. Muito obrigada. Ótimo, bom dia a todas e todos que estão aqui presentes, uma honra e uma alegria. Professora Ana Luísa, muitíssimo obrigada por esse convite, é uma alegria compartilhar esse painel com a professora Gabriele, com a professora Viviane e com o doutor Igor e com a doutora Ana Luísa. Eu estruturei minha fala em 3 momentos. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre a questão das pessoas defensoras de direitos humanos com a perspectiva do sistema interamericano. Depois eu pensei em abordar um pouco o direito à autodeterminação informativa, que foi algo recentemente decidido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, e depois falar um pouco sobre as pessoas defensoras do meio ambiente, aí na perspectiva da recém-publicada opinião consultiva do clima, justamente respondendo aí à indagação da doutora Ana Luísa. Então, como eu passei por um período grande, né, na Comissão Interamericana de visita profissional ali, eu vou trazer justamente essa perspectiva. Quando a gente olha para as Américas são um lugar perigoso, infelizmente, para quem defende os direitos humanos. E aí a gente olha para as violações, e as violações elas incluem detenções arbitrárias, campanhas difamatórias, desaparecimentos forçados, deslocamentos forçados, vigilância ilegal, assassinatos, ameaças, torturas, criminalização, julgamentos injustos. E, infelizmente, os defensores aí mais vulneráveis pertencem a grupos específicos, como mulheres, pessoas afrodescendentes, pessoas indígenas, pessoas LGBTQIA+, defensores da terra e do território e do meio ambiente também correm um grande risco de ataques e assédio por parte de autoridades governamentais e também de atores não estatais. E a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, reiteradamente, ela manifesta sua preocupação com esses elevados índices de violência contra as pessoas defensoras de direitos humanos. E quem são as pessoas defensoras de direitos humanos para o sistema interamericano? Eu acho importante trazer isso aqui para começar essa fala. E para o sistema interamericano são as pessoas que de qualquer forma promovem ou obtêm a realização dos direitos humanos e das liberdades fundamentais reconhecidas em nível nacional e internacional. Então, é uma definição ampla que ela vai incluir aí tanto as atividades profissionais, quanto as lutas e demandas pessoais ou sociais, que até mesmo mantém uma relação aí esporádica ou indireta com a defesa dos direitos humanos.
E aí a corte fala justamente que o critério determinante para você identificar que uma pessoa realiza atividades de defesa dos direitos humanos não é definido em termos de como o sujeito ou o defensor se autodetermina, mas na identificação da atividade que a pessoa exerce. E a comissão ela já indicou que aspectos como receber remuneração pelo trabalho ou fazer parte de uma organização aí da sociedade civil, eles não devem ser decisivos para você reconhecer uma pessoa como defensora de direitos humanos. E todo esse conceito aí, ele vem, a opinião consultiva do clima, ela traz quase 11 páginas aí sobre pessoas defensoras de direitos humanos, e ela retoma aí esse conceito também. Mas feita essa conceituação, eu vou passar aqui para um segundo momento da fala que eu achei importante falar um pouco sobre o direito à autodeterminação informativa, porque a gente teve um caso recém-julgado pela Corte Interamericana, que foi o caso membros da Corporação Coletiva de Advogados, José Alvear Restrepo versus Colômbia, em que a Corte pela primeira vez fala aí do direito à autodeterminação informativa. E eu acho que é algo que contribui para esse debate. E esse coletivo de advogados, de acordo com a Corte, desde a década de 90, ao menos até 2005, aconteceu que vários organismos estatais eles realizaram atividades de informação arbitrária, violando aí os direitos humanos das vítimas, que eram membros dessa corporação coletiva de advogados José Alvear Restrepo, que é conhecido como CAJAR, que é uma instituição sem fins lucrativos e que trabalha justamente na defesa pelos direitos humanos. Então, pode ser que nem todos que trabalhem lá sejam defensores de direitos humanos, mas sim a gente tem aí um contexto de muitas pessoas defensoras de direitos humanos. E a Corte Interamericana, ela reconheceu os impactos justamente do desenvolvimento tecnológico nos serviços de inteligência, enfatizou que o aprimoramento de bases de dados integradas e o uso da inteligência artificial, então é o primeiro julgamento da Corte em que fala expressamente da inteligência artificial, exemplificam essa transformação que possibilita você analisar uma vasta quantidade de dados. E a Corte também fala que ferramentas como tecnologias de reconhecimento facial, vigilância remota de pessoas por meio de GPS, leitores automáticos de placas e bases de dados genéticos estão justamente redefinindo as metodologias de investigação e permitindo que se recolha e que se utilize de forma contínua dados que abrangem aí um vasto espectro de indivíduos. Isso dialoga até com a fala da doutora Viviane, que trouxe aí o estudo que a Defensoria Pública da União, juntamente com outros órgãos, realizou sobre a questão do reconhecimento facial. Voltando à decisão, a Corte ela afirmou que é muito preocupante que serviços de inteligência utilizem de forma recorrente softwares de capturas de dados de vigilância de dispositivos para facilitar o monitoramento em massa de cidadãos. E também, muitas vezes, esse monitoramento ele acontece de maneira clandestina. E esse monitoramento ele pode violar justamente esse direito à autodeterminação informativa, porque as pessoas elas não são informadas de que elas são alvos de vigilância, nem sobre como seus dados pessoais serão armazenados e utilizados pelos serviços de inteligência, e essa circunstância leva a uma interferência arbitrária e abusiva na vida das pessoas, sem que exista aí uma justificativa legítima. E isso dialoga com o que a doutora Gabriele estava falando agora, sobre a questão da pessoa ter conhecimento, da própria educação em direitos humanos, da própria educação e literacia digital. E a Corte falou que as atividades de inteligência elas devem buscar sempre fins legítimos e necessários dentro de uma sociedade democrática, que deve ser regulamentada por uma previsão legal adequada, com base no princípio da reserva de lei, e que, além disso, deve ser realizada em conformidade com os princípios da idoneidade, necessidade e proporcionalidade, e levar em consideração aí cada caso específico. E é importante se brindar uma proteção reforçada a dados sensíveis, como, por exemplo, a opinião política.
E é essencial ainda que a legislação interna estabeleça um sistema bem definido e completo para autorizar, monitorar e supervisionar as atividades de inteligência, especialmente em situações concretas, garantindo aí o controle adequado e o respeito aos direitos humanos dos indivíduos. A Corte ela observou que os serviços de inteligência eles precisam, então, demonstrar e justificar a existência de interesse público para realizar a atividade de coleta e monitoramento de dados pessoais. E a gente não se pode considerar aí como fins legítimos atividades de inteligência que tenham finalidades, por exemplo, discriminatórias por razão de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza. Origem nacional, social, posição econômica, nascimento ou, enfim, qualquer outra condição social. E quanto à regulação, a Corte ela afirmou que o Estado deve contar com leis que estabeleçam quais são as condições necessárias para que se utilizem softwares de IA de acordo com os padrões de direitos humanos e que devem ser realizadas revisões aí constantes da necessidade, razoabilidade e proporcionalidade da medida, assim como o controle judicial. E a Corte reconheceu que, apesar de possibilitarem novas linhas de investigação, os softwares de captura de dados e vigilância implicam um significativo risco de abuso no tratamento de dados pessoais e que a ausência de parâmetros para definir a proteção à autodeterminação informativa no contexto de organizações de inteligência e segurança pública gera um risco de violação de direitos humanos. E aí a Corte vem e enumera, e discorre sobre o que constitui, né, o princípio de autodeterminação informativa, enquanto um direito que foi nesse julgamento reconhecido como direito autônomo, que é justamente o direito de conhecer quais que são os dados que estão registrados nos órgãos públicos, em suportes físicos, magnéticos, eletrônicos ou informáticos, de onde provém, como foram obtidos, para que eles vão ser utilizados, o prazo da sua conservação, se são compartilhados com outras instâncias e pessoas, a razão disso, em geral, as condições do seu tratamento, o direito de reclamar a retificação, modificação ou atualização, o direito de exigir a eliminação, o direito de se opor ao tratamento de dados, nos casos em que, em razão da situação particular da pessoa, tem algum prejuízo ali para ela, quando for possível também, de acordo com as previsões legais pertinentes, o direito de receber os dados em formato estruturado, de uso comum e forma fácil de leitura. Enfim, eu não vou me aprofundar muito mais em razão do tempo, mas esse caso foi aí a primeira vez que a Corte Interamericana de Direitos Humanos realizou uma interpretação evolutiva para reconhecer o direito à autodeterminação informativa, que é de suma importância no contexto das mudanças paradigmáticas geradas pela inteligência artificial. Eu até escrevi recentemente um capítulo de livro, junto com o relator especial para direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, Javier Palum, sobre abordando esse caso e também fazendo uma comparação com alguns casos da Corte Europeia de Direitos Humanos. E aí, feito enfim, o conceito de pessoas defensoras do meio ambiente, falando um pouco sobre o direito, depois, né, agora, a autodeterminação informativa, por fim, eu entro na terceira parte da minha fala, já encaminhando para o final, para falar um pouco sobre as pessoas defensoras do meio ambiente aí no contexto da opinião consultiva do clima. A opinião consultiva do clima, ela, dentre outras coisas, ela enfatiza a importância do Acordo de Escazú como o primeiro instrumento internacional a se referir às pessoas defensoras ambientais, que são pessoas e grupos e organizações que promovem e defendem os direitos humanos em assuntos ambientais. O Acordo de Escazú não é um instrumento interamericano, mas é um instrumento que codifica muito dos estándares interamericanos e por várias vezes, por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos, ela enfatizou a importância dos países membros da OEA ratificarem, assinarem e ratificarem o Acordo de Escazú. O tribunal também, na opinião consultiva do clima, destacou o trabalho fundamental que as pessoas defensoras do meio ambiente exercem no contexto da emergência climática e reconheceu aí a existência de um dever especial de proteção
e derivado ali das obrigações de respeito e garantia do direito a defender direitos humanos. E aí você tem o Estado com os deveres de reconhecer, promover e garantir os direitos das pessoas defensoras, e aí afirmando sua relevância e seu papel essencial no contexto de uma sociedade democrática, e procurando aí ter meios necessários para que exerçam adequadamente suas funções. Isso leva à necessidade de que os Estados se abstenham de impor às pessoas defensoras obstáculos que dificultem a realização das suas atividades, de estigmatizá-las ou de questionar a legitimidade do seu trabalho, ou de qualquer forma propiciar, tolerar ou consentir sua estigmatização ou violências sejam praticadas contra eles. Em razão, eu até tenho mais um monte de coisas para trazer sobre a opinião consultiva do clima, mas para possibilitar o debate, vou fazer isso de forma bem sintética, mas acho que é importante também falar que o tribunal advertiu sobre o quanto que as pessoas defensoras de direitos ambientais, elas correm um risco acentuado de sofrer violações e de seus direitos em razão das atividades que elas desempenham, e que esse risco se manifesta aí através tanto da censura, dos debates sobre o ambiente e o clima, a violência online e em outros espaços, a repressão a protestos, reuniões públicas, a detenção arbitrária, e também os que a gente chama de SLAPs, que são as Strategic Lawsuits Against Public Participation, que são ações judiciais estratégias contra a participação pública, que são ações judiciais que visam acalar, muitas vezes, as pessoas defensoras de direitos humanos. A Corte também enfatizou aí que mulheres defensoras do meio ambiente são objetos de estereótipo e com o escopo aí de deslegitimar seu trabalho, e também fala das questões interseccionais, que mulheres, por fatores adicionais ao seu gênero, como origem étnica, elas podem sofrer aí um risco agravado na sua vida e integridade pessoal. E aí termino aqui com essa reflexão de que as Américas, infelizmente, são caracterizadas por esse alto nível de violência contra defensores de direitos humanos e também pessoas defensoras do meio ambiente e do clima, e reitero aí a importância da educação em direitos humanos para defensores de direitos humanos, porque é importante que se reflita sobre os seus direitos, que se construa em conjunto, aí numa perspectiva freiriana, o conhecimento sobre direitos humanos para fortalecer toda a luta em prol dos direitos humanos. Muitíssimo obrigada, estou aqui à disposição. Muito obrigada, Luciana. Eu vou passar de imediato para as perguntas. Eu vou abrir o microfone. Aí pode se apresentar. Bom dia, meu nome é Leandro, eu sou pesquisador aqui do CTS, da FGV. Bom, queria felicitar a todos pelo painel e queria fazer uma pergunta, tomando, por exemplo, isso que a Luciana falou sobre a necessidade de estabelecer padrões, que são basicamente de controle público do uso das tecnologias de vigilância. Então, a sentença do caso Cajar fala muitas obrigações que o Estado tem que seguir quando usa tecnologias de vigilância, mas a minha impressão, talvez um pouco pessimista, é que essas tecnologias de vigilância ficam cada vez melhores em não serem detectadas. Então, hoje existe até casos de tecnologias que não dependem de nenhuma atuação da pessoa para invadir o dispositivo, você não precisa nem clicar no link, e a gente conhece que essas tecnologias são usadas contra pessoas defensoras de direitos humanos. Então, o que eu queria perguntar é como vocês enxergam essa possibilidade de controle público real e efetivo dessas tecnologias, se possivelmente a gente nem vai conseguir realmente detectar que elas são utilizadas contra pessoas defensoras. Gabriele, Luciana, na vontade. Bom, eu acho que essa pergunta é uma pergunta super importante. Muito obrigada pela pergunta. Eu vou tentar colocar alguns pontos aqui que talvez sejam muito mais, vamos dizer assim, pontos de reflexão do que uma resposta, porque
Nós estamos na construção exatamente de um novo quadro, como eu acho que ficou pacificado aqui entre nós, e acho que pode se extrair de um modo geral do que tem sido os posicionamentos das pessoas que se ocupam do tema. Não há respostas prontas, né? Nada é pré-a-porter quando se trata de segurança e, sobretudo, da composição das novas estruturas da privacidade e da proteção de dados. Mas eu acho que a gente pode dizer que, por exemplo, há contextos em que o Estado ele tem que ser chamado a atuar nos limites dos seus deveres constitucionais, porque, por exemplo, quando nós falamos do direito à privacidade, nós temos que pensar que a contraface desse direito é exatamente, no mínimo, os 3 deveres centrais de atuação do Estado, que são dever de proteção, dever de respeito e dever de promoção. Nisso, para também não monopolizar a resposta, nós também temos que lembrar que cabe ao Estado criar estruturas tecnológicas de proteção que não acabem por concluir ou culminar numa espécie de concentração informacional, porque esse é o outro problema, né? Então, assim, a posição aqui que nós estamos tentando criar é uma posição que tem que ter como principal ponto, além da compreensão da proteção de dados como um direito fundamental que tem e deve ser preservado, nós também temos que pensar que quando o Estado atua, ele não pode ser um agente de concentração informacional, portanto, a interoperabilidade ela tem que ser também vinculada a parâmetros tecnológicos, os quais a transparência e, sobretudo, né, a accountability, elas têm que ser colocadas em todo o ciclo tecnológico. Acho que foi só para que essa minha intervenção, muito mais para que a gente possa entender que trata-se de uma pergunta essencial, te parabenizo por ela, mas que ela abre outros elementos, ou ela abre outros pontos que também vão merecer a nossa atenção. Obrigada. Meeting is being recorded. Voltei aqui, saiu. Vou sair, aí eu ia lá para poder. Agora está funcionando. Vocês me escutam? Agora sim. Tive um pequeno problema tecnológico, eu ingressei do celular e ficou duplicada a coisa aqui. Acho que para complementar essa resposta brilhante da professora Gabriele, quando eu escutei a pergunta excelente, muito importante, me veio à mente imediatamente um livro, que é um livro da professora Shoshana Zuboff, que chama Capitalismo de Vigilância, Surveillance Capitalism, e que ela fala justamente desse capitalismo de vigilância que gera necessidades, mas que também gera um grande monitoramento, e que isso muitas vezes aí foge do controle estatal, mas que, por outro lado, em razão, né, do dever de proteção aos direitos humanos, os estados devem sim cumprir com seus deveres, né, de proteção, respeito e garantia, e cumprir com seus compromissos internacionais. Então, aqui eu trouxe o que a Corte Interamericana entende, por exemplo, como o direito à autodeterminação informativa e a importância do Estado pensar em formas de cumprir com esses compromissos internacionais que o Estado assumiu e cumprir com a proteção internacional dos direitos humanos. Então, a gente sabe que é um desafio, a gente não tem respostas prontas, mas é algo que a gente precisa manter aí no debate para que isso seja cumprido e para que as pessoas defensoras de direitos humanos tenham sua proteção, sua integridade física, seu direito à autodeterminação informativa, seu direito à privacidade respeitado e que consigam aí desenvolver seu importante papel no contexto de um Estado. Obrigada. A gente tem mais alguma pergunta? Então nós encerramos pontualmente. Eu agradeço muito a participação de
todas e todos. Eu sou responsável pelo relatório, então eu vou encaminhar o relatório também para as palestrantes e para o palestrante nos próximos dias. Tenha uma excelente continuidade de congresso e um excelente dia.